Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre a patogênese das infecções virais, isto é, nós vamos estudar todo o curso da infecção do vírus no seu hospedeiro. Então nós vamos abordar as formas de transmissão, as portas de entrada do vírus no organismo, as exigências para o estabelecimento de uma infecção, os tipos de disseminação, os tipos de infecção e os períodos da infecção. A resposta imune também está envolvida, no processo de patogênese das infecções virais, mas a gente vai ter uma parte 2 dessa aula, na qual eu vou explicar somente sobre a resposta imune que está envolvida nessas infecções. Para fazer essa aula de hoje, eu me baseei nas referências Microbiologia de Tortora, 12ª edição, e Virologia Humana, 3ª edição. Então, bora começar a nossa aula? Mas antes, já se inscrevam aqui no canal e deixem seu like aqui no vídeo. Antes de começarmos a nossa aula propriamente dita, a primeira coisa que nós precisamos entender é a diferença entre 3 conceitos muito importantes, que são contaminação, infecção e doença. Isso porque são conceitos que nós vamos utilizar bastante na aula de hoje e que são utilizados de maneira errada por muitas pessoas. Então, contaminação, ela pode ser definida como a presença do agente em alguma superfície, como por exemplo nas mãos, em qualquer superfície ou nos alimentos. A infecção é quando o agente ele já adentrou o organismo e está ocorrendo a replicação nas células. E doença é quando o organismo já está infectado e o indivíduo começa a apresentar sintomas que são específicos. Bom, agora que nós sabemos as diferenças entre os termos, nós podemos entrar nos tópicos da nossa aula. Para o vírus, então, conseguir adentrar o nosso organismo, infectá-lo e causar doença, ele precisa ser transmitido de alguma forma. E existem 2 tipos de formas de transmissão, que são a horizontal e a vertical. As transmissões horizontais geralmente se dão de várias formas. Elas podem ser pelo sangue, e quando eu digo sangue, envolve transfusão sanguínea, compartilhamento de agulhas, acidentes com objetos perfuro-cortantes, alicates de unha, agulhas para tatuagem não higienizadas, dentre outras. Pode ser também pelas fezes, por vetores como os mosquitos, que nem está na imagem aqui do slide, mas os carrapatos também são considerados vetores muito importantes. Pode ser transmitido por secreções respiratórias, que nem necessita de muita explicação, vide a situação mundial atual, secreção ocular e pela via sexual. Já a transmissão vertical é quando ocorre de mãe para filho, sendo que ela pode ocorrer durante a gestação, quando a transmissão se dá pela placenta, pode ocorrer no momento do parto ou durante a amamentação. Mas, para os vírus conseguirem adentrar o nosso organismo, eles precisam de alguma porta de entrada. E essas portas são os nossos buraquinhos. Então, eles podem entrar pelo nosso trato respiratório, pelo trato gastrointestinal, a conjuntiva, o trato urogenital e pela pele. A pele é uma porta de entrada quando ela está lesionada, inclusive com aqueles microcortes que a gente não vê, que a gente só sente quando a gente vai lavar as mãos ou passar um álcool. Porém, nossas portas de entrada, elas não ficam vulneráveis. Elas possuem algumas barreiras que os vírus precisam vencer. Como a maioria são mucosas, um fator de proteção principal é o muco, mas ainda há células do sistema imune, anticorpos de mucosas. No caso do trato gastrointestinal, ainda tem a ação do pH estomacal e dos sais biliares. Nos olhos, há a secreção ocular. E na pele, nós temos as nossas células queratinizadas, que proporcionam essa barreira. Mas vocês acham que todos os vírus que entram no nosso organismo, eles são capazes de causar infecção? Ou melhor, que uma ou poucas partículas virais já são capazes de causar alguma infecção? As respostas para essas perguntas é não. Existem algumas exigências para que a infecção se estabeleça em um organismo. Vamos ver cada uma delas. A primeira exigência é a quantidade de vírus suficientes. Ou seja, existe uma quantidade mínima de partículas virais que são necessárias para dar início a uma infecção. A segunda exigência é a presença de receptores celulares. A gente viu na última aula que cada vírus possui um receptor específico.
Portanto, se o organismo não tiver células suscetíveis, o vírus não é capaz de causar infecção. E a terceira e última exigência é o organismo ter um sistema imune ausente ou deficiente. O nosso sistema imune ele é muito eficiente em eliminar muitos micro-organismos. E isso eu falo no geral, não é só vírus, todos os micro-organismos mesmo. Porque se a gente for pensar, a gente entra em contato constantemente com muitos micro-organismos. E nem por isso nós ficamos doentes todos os dias. E isso é porque o nosso sistema imune é eficiente. Então, nas pessoas que têm esse sistema imune ausente ou deficiente, a chance das infecções se estabelecerem é muito maior. Supondo então que o vírus conseguiu adentrar o organismo hospedeiro, ele vai se disseminar de alguma maneira. E existem 4 meios principais de disseminação, que são local, geralmente ocorre nas células do local de entrada ali do vírus, e a gente viu que os locais de entrada, na maior parte dos casos, são as mucosas. Tem a forma de disseminação linfática. Essa ocorre quando os vírus adentram os capilares e conseguem atingir os linfonodos. Nesse tipo de disseminação, muitas partículas virais acabam sendo destruídas pelos macrófagos, que são células do nosso sistema imune inato e são responsáveis por fagocitar os corpos estranhos que eles encontram. Temos também a forma de disseminação neural, que é quando os vírus atingem os nervos periféricos através das células nervosas. E também nós temos a disseminação pelo sangue, que é quando a gente encontra o vírus, na nossa circulação sanguínea. E quando isso ocorre, a gente dá o nome de viremia. E essa viremia, ela pode ser considerada primária, quando a gente encontra uma carga viral baixa, ou pode ser secundária quando a gente já encontra uma carga viral mais elevada. Quando as partículas virais elas conseguem então se disseminar e começam a estabelecer uma infecção viral, essas se caracterizam em algumas fases, que são período de incubação, período prodrômico, período de transmissibilidade, doença, declínio e período de convalescença. Na imagem que eu retirei do livro, que está aqui no slide, veio escrito convalescência, mas está errado, é convalescência. Então, vamos entender o que ocorre em cada uma delas. Período de incubação. É quando o vírus ele já está se replicando nas nossas células, porém, a gente não nota nenhum sintoma. Então, a pessoa já está ali com o vírus, já está ocorrendo a replicação, mas ela não sabe que está ali infectada. Período prodrômico, por sua vez, é quando está ocorrendo a replicação viral e aí o indivíduo já começa a apresentar alguns sintomas inespecíficos. Mas, Mai, o que são sintomas inespecíficos? Os sintomas inespecíficos, eles são sintomas comuns a diferentes doenças. Então, alguns exemplos são aí febre, dor de cabeça, mal-estar, dentre outros. Após o aparecimento dos sintomas inespecíficos, o indivíduo ele começa a apresentar sintomas que são característicos da doença causada pelo vírus, que o está infectando. Então, nessa fase, nós chamamos de doença. Concomitantemente a essas 3 primeiras fases, ocorre o período de transmissibilidade. Isso é, quando o vírus ele pode ser transmitido de um hospedeiro para outro, de um indivíduo para outro. Quando os sinais e os sintomas eles começam a desaparecer, a gente entra nessa fase de declínio. E por último, quando o indivíduo ele se cura, ele entra no período de convalescença, que é uma fase na qual praticamente todas as partículas virais foram eliminadas. Além da infecção apresentar fases, ela pode ser de 3 tipos diferentes. Então, ela pode ser assintomática, aguda ou persistente. E dentre as infecções persistentes, nós ainda temos as infecções crônicas, latentes ou lentas. Vamos ver cada uma delas, então? Então, vamos lá. A começar pelas infecções assintomáticas. Nelas, ocorre a replicação viral, porém, o indivíduo ele não apresenta nenhum sintoma. Muitas das vezes, são infecções que o indivíduo nem fica sabendo que teve. Elas passam desapercebidas. Já as infecções agudas, ocorre a replicação viral e o indivíduo apresenta alguns sintomas, mas esses sintomas eles logo cessam. E essas infecções agudas, elas são consideradas infecções passageiras. Do mesmo jeito que elas vêm, elas vão embora.
Ao contrário das infecções persistentes, que são longas e os vírus são produzidos de forma contínua e intermitente. No caso das infecções crônicas, ocorre a infecção, o vírus não deixa de se replicar e, em muitos casos, pode levar até à morte do indivíduo. Nas infecções latentes, por sua vez, ocorre a infecção pelo vírus, essa replicação para, porém o vírus ele não é eliminado, é como se ele estivesse dormente nas nossas células. E aí, devido a alguma exposição a um fator externo, como por exemplo ao estresse, ele volta a se replicar. Isso ocorre muito com o vírus que causa a catapora, que é o herpes zoster, principalmente nos idosos, às vezes apresentam muitas manifestações dele. E por último, nós temos as infecções lentas, na qual ocorre infecção ao desaparecimento dos sintomas, porém o vírus ele não deixa de se replicar. Ele fica ali por muitos anos numa taxa de replicação baixa, inclusive às vezes nem é detectável essa taxa de replicação, e depois essa replicação ela pode aumentar novamente. Um exemplo desse tipo de infecção é a causada pelo vírus HIV. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Eu sei que ficou uma aula muito extensa e com muita informação, por isso qualquer dúvida que tenha ficado, sugestão, comentário, podem deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like aqui no vídeo e compartilhar com quem possa se interessar. Muito obrigada e até a próxima aula!